No vídeo de hoje eu separei 5 carros que sofreram a maior depreciação nos últimos meses. Muitos deles estão começando a retomar um preço mais condizente, embora ainda não tenham retornado como era anteriormente. Porém, dependendo do modelo, você já poderá notar uma grande diferença. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 80 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei o Kia Cerato de primeira geração, que é um baita carro até hoje em dia no mercado de usados. É um carro bem equipado, seguro, tem um bom espaço interno e se destaca pela robustez mecânica. Além disso, o custo de manutenção é baixíssimo. Embora ele esteja na categoria dos sedãs médios, nessa época aqui, eu acredito que ele concorria mais com o City e New Fiesta, que não são sedãs médios, mas também não são sedãs compactos de entrada. Então fica ali no meio termo, no meio do caminho. São sedãs compactos premiums. E o interessante do Cerato é que ele tem muitas versões. A versão base é EX e SX, mas você vai encontrar vários catálogos no mercado de usados. E dependendo desse catálogo, ele pode ter diversos equipamentos que até vários sedãs médios, como Corolla, por exemplo, não entregava. Ele tem a chave presencial compartida por botão, os bancos em couro, rodas de liga leve aro 17, o ar-condicionado digital e automático de uma zona, Bluetooth, pedal shift e muitos outros equipamentos. Ele realmente era mais um sedã compacto, mas à frente a muitos sedãs médios, ele batia bem de frente, sendo superior. Outro destaque do Cerato é o bom espaço interno dele, ele tem bastante aproveitamento. Ele tem um entre-eixos de 2,65 metros e uma largura de 1,77 metros. E o porta-malas tem 415 litros, que é ok para a época dele. Na mecânica, que ele deixa um pouco a desejar. Seria muito legal se essa versão aqui também tivesse o mesmo motor 2.0 usado na carroceria Coupé. O motor que ele usa por aqui é 1.6 Gama a gasolina, que gera 116 cavalos, a 6.300 RPM e 15,9 kg de torque a 4.200 RPM. O câmbio dele é um manual de 5 marchas e como opcional na época ele tinha o câmbio automático de 6 marchas, o que também era bem à frente de vários sedãs médios. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 12,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 189 km por hora. O consumo dele é relativamente bom. Na cidade ele faz uma média de 9,9 km por litro. Na rodovia, de 12,3 km por litro. O Kia Cerato 2012 no catálogo máximo, com todos os equipamentos, chegou a custar R$50 mil em outubro de 2022. Atualmente ele sofreu uma desvalorização de R$ 7.383 e está custando R$ 42.617. Esse carro aqui sofreu uma depreciação bastante considerável. Outra opção de sedã que tem baita custo-benefício é a Caoa Chery Arizo 5. Infelizmente, ele é bem esquecido em nosso mercado, mas é uma boa opção de sedã compacto bem equipado. Custa bem menos que um Onix Turbo e tem até alguns itens a mais. No geral, vale super a pena. Também é um carro muito confiável. É um carro que já vem da nova filosofia da Caoa, isso significa que é um carro mais refinado no acabamento e também na mecânica. São poucos problemas crônicos que esse carro aqui, e eu super indico se você pegar um em bom estado. Já fiz um vídeo detalhado comentando só sobre ele. Embora muitas pessoas tenham preconceito, vale a pena se você quer dar uma economizada e não quer ir direto para um Onix Plus que custa bem mais caro que ele. Mesmo que você precise fazer uma manutenção corretiva aqui, ainda vale a pena, porque a diferença de preço é bem alta. Ele tem duas versões, a RX e a RXT. A versão RX se destaca muito por ser uma versão já bem completa, é uma versão de entrada.
Os principais equipamentos de conforto e segurança ele já entrega. Porém, a versão RX-T, além de ter mais equipamentos, é a versão que está sofrendo a maior depreciação e com isso se aproxima muito da versão RX. Por isso ela tem o melhor custo-benefício e tem vários mimos a mais, exemplo do teto solar, que na categoria para a época e até hoje em dia é o único a disponibilizar. O espaço interno dele é ok, ele tem também um bom aproveitamento. O entre-eixos dele é exatamente o mesmo do que a Cerato, de 2,65 metros, mas ele é um pouco mais largo, tem 1,81 metros. E com isso ele acomoda muito bem todos os 5 ocupantes. E o porta-malas dele tem bons 430 litros. Para um sedã compacto, nada mal. Agora partindo para a sua mecânica. O motor dele é 1.5 turbo flex com injeção direta, que gera 150 cavalos com álcool e 147 cavalos com gasolina a 5.500 RPM. Ele tem 19,4 kg de torque com ambos combustíveis a 4.000 RPM. Em conjunto com o câmbio CVT, que simula 7 marchas, ele faz 0 a 100 km por hora em 10,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Ele tem um desempenho sim muito bom. O grande problema desse motor é que aparentemente essa potência divulgada de 150 cavalos não são reais. É um carro que quando passa no dinamômetro apresenta bem menos potência. E o que decepciona também é o consumo. Estamos falando de um carro compacto com motor downsize turbo, que no caso deveria priorizar o bom consumo, porém não é o que acontece aqui. Ele faz uma média dentro da cidade de 6,7 km por litro com álcool, já com gasolina 9,9 km por litro. Na rodovia, essa média passa para 8,4 km por litro com álcool 12,1 km por litro com gasolina. Um Caote Aerizo 5 na versão RX chegou a custar R$ 78.763 em fevereiro deste ano de 2023. Atualmente ele teve uma grande depreciação de R$ 8.169 e está custando R$ 70.594. Um sedã bem racional é o Renault Logan de segunda geração, que dentro da sua proposta ele consegue se destacar muito. É um carro para quem precisa levar toda a família ou até mesmo trabalhar com o aplicativo, pois ele tem um espaço interno bem considerável e um porta-malas muito grande, com 510 litros, maior do que vários sedãs médios e até grandes. E por ser um carro relativamente novo, dependendo do ano, você vai ter os itens essenciais para segurança e conforto, como o ABS, o duplo airbag, vidros elétricos, ar-condicionado, direção hidráulica, trave elétrica e alguns outros equipamentos que vão variar para cada versão. Lembrando que nos primeiros modelos com motor 1.0, ele só tem uma versão Authentic. Para quem preza economia de combustível, 1.0 de fato é mais econômico e tem uma diferença não tão grande, mas considerável em relação ao 1.6. Então, para quem quer economia, vá de 1.0. Se você puder gastar um pouco mais, 1.6 é melhor e também não é tão gastão no geral. O modelo 1.0 usa o motor D4D Flex, que gera 80 cavalos com álcool e 77 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 10,5 kg de torque com álcool e 10,1 kg de torque com gasolina a 4.250 RPM. Não são números que impressionam, mas se a gente considerar que um carro que pesa pouco mais de 1.000 kg, não é tão ruim assim. Ele tem um câmbio manual de 5 marchas e faz 0 a 100 km por hora em 14,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 191 km por hora. O consumo dele na cidade é de 8 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina. Na rodovia, 9,2 km por litro com álcool e 13,4 km por litro com gasolina. Eu acredito que se você andar bem de boas em uma condição um pouco mais favorável, esse consumo consegue melhorar bem mais. O Renault Logan com motor 1.0 na versão Authentic do ano de 2014 chegou a custar em fevereiro deste ano R$ 38.341.
Atualmente, com uma desvalorização de R$ 4.226, ele está custando R$ 34.075. O Volkswagen Passat B8 é um dos carros mais legais na marca, mas infelizmente é um modelo bem esquecido em nosso mercado. Ele tem um preço bem parecido com o de um Jetta, porém é um carro infinitamente melhor em todos os quesitos. É uma opção excelente para quem quer um carro imponente, espaçoso, bem equipado e tecnológico. Essa geração foi lançada aqui no Brasil em 2016 e chegou muito bem atualizada, tecnológica e refinada, até porque era o carro de topo da linha aqui no Brasil da Volkswagen. Então você pode esperar tudo de bom e do melhor, pois esse carro vai entregar. Ele tem duas versões, a Comfort Line e a Highline. Ambas as versões possuem um preço bem parecido no mercado de usados. O interessante é sempre buscar pela mais equipada, até mesmo porque ele saiu com diversos opcionais. O que eu sempre comento, eu não curto muito, eu acho que é mais interessante o carro sair com um pacote fechado, porque quem comprar futuramente no mercado de usados vai ter menos dor de cabeça para ficar procurando versões. E ele tem vários equipamentos bem interessantes, como os faróis de LED com recorte automático dos carros, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixa, frenagem automática de emergência, ar-condicionado digital e automático de 3 zonas, parque assist, piloto automático adaptativo, teto solar panorâmico, abertura elétrica da tampa do porta-malas, que é um dos únicos sedãs que eu vejo com esse item, e diversos outros equipamentos. É um carro bem equipado, não deixa a desejar em nada, até mesmo para carros lançados hoje em dia. Com certeza é um dos sedãs grandes mais equipados do Brasil. Outro destaque é o espaço interno. Estamos falando de um carro que tem um entre-eixo de 2,79 metros, uma largura de 1,83 metros. Sobra espaço para levar todos os 5 ocupantes com o máximo de conforto. E o porta-malas tem 586 litros, é o maior porta-malas da categoria. A sua motorização já é bem conhecida na Volkswagen e equipa vários carros. Essa mecânica vem desde a antiga década. Ele é equipado com motor 2.0 TSI turbo com injeção direta, que aqui gera 220 cavalos a 4.500 RPM e 35,7 kg de torque a 1.500 RPM. O câmbio dele é um DSG de dupla embreagem com 6 marchas. Isso garante um desempenho muito bom para ele. Ele faz de 0 a 100 km por hora em apenas 6,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 246 km por hora. E o consumo dele fica na média da categoria, 10,4 km por litro na cidade e 12,9 km por litro na rodovia. Lembrando que isso aqui é em condições mais favoráveis e você visando a maior economia possível. Volkswagen Passat teve a sua maior valorização em fevereiro de 2022, onde chegou a custar R$ 160 mil, quase o preço de quando era vendido 0 km. Neste último ano, ele sofreu uma grande desvalorização e agora está custando R$ 142.667, uma desvalorização total de R$ 17.333 até o exato momento. O Kia Sportage também está sofrendo uma grande desvalorização no mercado de usados, mas não é o de segunda geração, que é o mais conhecido, e é bem difícil esse carro desvalorizar. O modelo em questão é o de primeira geração e é uma baita opção pelo preço atualmente. O Sportage é basicamente um Tucson da mesma época, já que compartilha a mesma mecânica, a mesma plataforma e diversas outras características, até a roupagem é praticamente a mesma. Ele tem duas versões, a 2.0 e a 2.7. Neste vídeo eu vou falar sobre a 2.0, tem várias versões, sendo a versão base a LX, que está sofrendo a maior desvalorização. E dependendo do catálogo, ele ganha alguns equipamentos a mais e também opção de câmbio automático. Já a versão topo de linha, ele só tem a versão com tração 4x4, com variação do câmbio manual ou automático. Mas essa versão de topo está se mantendo o preço normal no mercado e não está desvalorizando.
Não é o carro mais completo da lista, passa longe disso, mas pelo preço ele até que se sai bem. Tem o duplo airbag, que é um destaque para a época, CD player, o ar-condicionado e o piloto automático, entre outros itens. Agora, talvez um dos maiores destaques do Sportage é o espaço interno. Ele tem um aproveitamento excelente e 5 passageiros adultos viajam com muito conforto. A gente olha por fora, já vê que é um carro bem grande, porém, quando você entra, você vê que ele passa muito a sensação de ser bem mais espaçoso. E o porta-malas dele também é um dos maiores pontos fortes, tem 667 litros, é gigantesco. Na mecânica, ele usa um motor bem conhecido na linha da Kia e Hyundai, é um motor 2.0 beta, só a gasolina, que gera 142 cavalos a 6.000 RPM e 18,8 kg de torque a 4.500 RPM. O câmbio dele é um manual de 5 marchas ou um automático de 4 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 13 segundos e atinge uma velocidade máxima de 182 km por hora. É um desempenho apenas ok. Na cidade, ele faz uma média de 9 km por litro. Na rodovia, 11 km por litro. O Sportage na versão EX com câmbio manual está tendo a maior desvalorização nos últimos meses. Em outubro de 2022, ele chegou a custar R$ 36.154. Atualmente ele está custando R$ 32.730, uma desvalorização de R$ 3.424. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Deixe aí também qual modelo que você está percebendo que está caindo de preço e eu não comentei para eu trazer em uma futura lista. Forte abraço, valeu e fui!